amores, amados. Fala, minha gente. Muito boa tarde. Que bom estarmos juntos mais uma vez. Tarde feliz começando agora. Prazer. Estava feliz agora e agora está mais feliz ainda, mais resplandecente, né, Darlene? Mais Mas não tá assim verde. tão mais, porque, ó, Cadê o faltando Aleixo? aqui, ó. Cadê? Salvador, Bahia. Daqui a pouco tá aí. Tá chegando lá de Salvador, Bahia. Meus amores, vamos que vamos hoje falar sobre sonos e distúrbios, especialmente distúrbios do sono para as crianças. Mas eu quero saber de todo mundo, porque se a criança dorme mal, adulto dorme mal, tudo fica mal. Fica tudo mal. E o mal-estar vem, né? Às vezes, quando você fica sem dormir, você fica irritado ou você fica mais quietinho? Você não percebe? Irritada. Não. Mais quietinha, assim, ó. Eu fico mais quieta, Mais assim, quieta. especialmente segunda-feira, porque eu Aí chego ela de fala, viagem tô e com tal. fome. Mas hoje é uma segunda-feira e eu tô aqui, linda, maravilhosa. Pronto. Já fiz 4 programas hoje pela manhã. Eu tava mal-humorada? Não. Então, E eu tava mal-humorado hoje? também não. Felizaço. Então, O Lucas tava mal-humorado hoje? Tranquilaço. Boa tarde, Tranquilaço. Lucas. Muito boa tarde pra vocês, meus amigos. Boa tarde pra você também de casa, sempre juntinho com a gente por aqui. Eu vou até aproveitar, contar o que eu vou falar sobre isso. Mas olha, com relação ao sono, até a gente tá falando sobre isso, o meu é muito tranquilo, viu? Ah, é? Dorme bem? Tranquilo, é a oportunidade. Surgiu, tá ok, vou dormir Pode tranquilamente. estar tocando uma banda. Ixi, sem problema nenhum. Você viu o temporal da madrugada? Não vi nada. Eu conheço alguém que teve um tornado na região onde estava. Eu fiquei sabendo de uma história assim. E aí só abriu a janela, viu um ventinho e voltou a dormir. Acho que um temporal, assim, um tornado, acho que eu não conseguiria não, mas eu conheço pessoas que sim, viu, tranquilamente. Pessoal, falando até, a gente falou sobre isso, inclusive falar sobre, no hashtag de hoje, sobre chuva, porque no Rio Grande do Sul choveu bastante. Desde sábado, algumas cidades já vêm registrando um pouco de chuva, mas por conta de um ciclone extratropical que está no oceano, ele originou uma frente fria e choveu bastante. Da noite de ontem, inclusive, durante a madrugada, daqui a pouquinho eu vou falar sobre os estragos por lá. Com relação a isso, o que eu posso adiantar é que essa frente fria vai subir e levar chuva para outros lugares também. obrigada, meu amigo. Volta daqui a pouquinho. Por enquanto, nós vamos receber Matheus Gutenberg, que é médico pediatra, e ele já esteve com a gente outro dia, excelente participação, e volta para falar sobre distúrbios do sono. O que mais nós temos no programa de hoje, você vai descobrindo ao longo do programa. Tem a sua interação que não pode faltar, viu? Claro. Participando com a gente, contando... Não vou dizer a pergunta agora. Depois eu trago a pergunta para você. Tá Muito bem. Pausa bem rapidinho, já voltamos com você. Seu Entre Família já começou. Tô com sono. Oh, meu Tô com Deus. sono aqui, ó. E você? Mas isso tá aí com não é sono? distúrbio, é Não. falta de ter dormido na hora. É verdade. Pois é, quais são os estragos aí que a falta de sono ou mesmo o excesso de sono, porque às vezes pode ser também, né? Pode trazer aí ao longo da vida. Vamos descobrir hoje. E os meninos aí nessa casa, dorme ou não dorme? Que horas que esses meninos vão dormir? Os professores em sala de aula, eles têm queixas importantes, porque especialmente as crianças, os adolescentes, estão lá dormindo na cadeira, na carteira e não prestam atenção na aula, não é porque nem querem, porque estão com sono. Vão olhar o estilo de vida da família, a rotina, vão dormir altas horas, madrugada, rede social, as telas, olha, prejudicando e muito. Outros mais como alimentação, tomando cafeína à noite, por aí vai. Sabe, adivinha o que eu lembrei aqui agora? Pastor Aleixo. Ele até não tá aqui para se defender. Não, que ele não tá aqui, mas não é a favor dele, porque ele fala, né, para os jovens, vamos fazer vigília para os jovens, né, virar à noite. O que ele fala? Vigília não. Coloque esses jovens para dormir. Foi para dormir. Esse é o negócio. Faz durante o dia, Faz precisa durante fazer. o dia. Então responde pra gente, como estão as crianças aí? Dormem bem? Ou vocês estão com dificuldades para essas crianças dormirem? Ou você tem uma dificuldade, quer perguntar pro médico? Ele é pediatra, mas pode te ajudar, com certeza. 983-1502-49, manda a sua resposta pra gente jogar no telão, queremos ouvir você. Verdade. Enquanto isso, bora saber mais de notícias do que tem acontecido aí ao redor do Brasil. Lucas Nascimento chegando com o hashtag Roda a Vinheta. E um temporal atingiu algumas cidades do Rio Grande do Sul. Uma delas foi Arroio do Tigre, que fica mais na região dos vales ali. Lá, uma destruição de um pavilhão durante um evento na noite de ontem chegou a ferir 40 pessoas. Foram levadas para o hospital, inclusive a cobertura daquele local chegou a desabar. Inclusive, nós temos um vídeo aqui para poder compartilhar com vocês.
sobre este local. Destruiu o pavilhão aqui. Você foi pavilhão. A quantidade de raios também que se vê por ali. E frio. A informação que tem até é que este evento ele já tinha acontecido, já tinha terminado, mas ainda tinha uma certa movimentação no local, era um evento que estava acontecendo por lá, quando a tempestade chegou e com relação às rajadas de vento, levantou, muita coisa caiu e algumas pessoas se feriram. Esse vídeo aqui eu retirei das redes sociais rapidamente, muita gente gravou. Essa foi apenas uma das cidades em que o temporal passou e causou ali destruição. Então, no caso, essa é uma das 35 cidades que sofreu com algum tipo de prejuízo por conta dos temporais. Um levantamento apontou que os danos, pelo menos 100 casas ficaram destruídas por conta disso. E esses temporais seguiram por lá por conta do avanço de uma frente fria. Inclusive, o Instituto Nacional de Meteorologia compartilhou, inclusive, algumas orientações para o que se fazer num caso de tempestade, principalmente o que aconteceu ontem e algumas que vão acontecer ainda pelos próximos dias. Eu quero convidar você para vir para a tela. Eles passaram algumas orientações com relação a isso. Rajadas de vento, a gente viu, acabou de ver no vídeo sobre isso. Não buscar abrigo debaixo de árvores e em razão de riscos de quedas e também você buscar ali algum abrigo seguro. Ficar muito atento com descargas elétricas, ver se não tem fio pelo local. Uma outra orientação também é com veículos, para não estacionar próximo a torres de transmissão e também aquelas placas grandes ali de propagandas. Se ventar muito, que é muito normal, muito comum com relação a essas tempestades, é tombar. Numa dessas pode cair em cima do carro. Eu tenho uma outra tela também para poder compartilhar com vocês sobre aparelhos eletrônicos, né? No caso, quando estiver em casa. Para evitar ali queimaduras, você precisa tirar do disjuntor, inclusive até por queimar o aparelho. E em caso de transtornos, tem também um número, você pode ligar para a Defesa Civil, que é o 199, ou então para o Corpo de Bombeiros, que é o 193. Você pode ali ligar, pedir as primeiras informações. Inclusive, eu separei uma outra tela para mostrar um pouquinho sobre essa questão da frente fria que eu falei para vocês. Essa foto eu printei um pouquinho mais cedo, antes de entrar aqui no programa, para mostrar um pouco sobre essa tela, essa parte, onde está um pouco mais verde aqui, é a chuva, são precipitações espalhadas por aqui. Ontem ela passou, ela já subiu aqui parte do estado, passando por Porto Alegre, a região que eu mostrei com relação ao vídeo, ela já subiu, a frente fria subiu. Ela se originou por conta de um ciclone extratropical que está no oceano. Ele já se afastou, já está um pouco mais longe, mas nisso originou essa frente fria levando muita chuva. O que aconteceu? No que originou essa frente fria, ela está puxando muita umidade, jogando totalmente para cá. E conforme ela for avançando, ela vai levando o temporal, levando chuva. Então a atenção, por enquanto, é mais ao norte do Rio Grande do Sul, ainda pode chover e muito hoje, boa parte de Santa Catarina e o sul do Paraná. Essa frente fria ela vai avançar, levando chuva, e conforme ela for subindo, ela vai perdendo força. Tanto que até para São Paulo hoje tem sim previsão de chuva. Então toda essa região tem previsão de chuva. Eu não sei se vocês perceberam, está meio abafado por hoje aqui. Acho que saindo aqui para almoçar e para o restaurante está muito abafado. Isso é por conta da pré-frontal, que antes da frente fria chegar, ela causa essa sensação de abafamento e depois a temperatura ela vai dar uma despencada e vem a chuva. E nisso eles estão falando sobre temporal. Ficar muito ligado com relação a rajadas de vento, chuva, aquela torrencial em pouquíssimo tempo. Então esse é um pouco do alerta da Defesa Civil com relação a isso. Então a frente fria já está subindo, está avançando e vai sim levar chuva para algumas regiões, inclusive chegando aqui ao sudeste e parte do centro-oeste. Então, nós estamos falando de 35 cidades afetadas diretamente lá no Rio Grande do Sul. Isso, exatamente. Ou seja, estamos falando de um estado que ainda está sob o efeito traumático do que sofreu há 6, 7 meses atrás. Portanto, não é só dar uma notícia de 35 cidades afetadas, é 35 cidades afetadas com pessoas em recuperação de danos importantes do ponto de vista material e também psicológico. E isso dobra da gente, ou deva dobrar da gente, assim, a atenção de continuar orando por essas pessoas, pelas famílias envolvidas, enfim. Inclusive algumas
Algumas famílias estão sem energia elétrica por lá por conta dos temporais. A própria rodoviária, que naquele incidente, há 7 meses atrás, ficou embaixo d'água, hoje também pela manhã, por conta do alagamento ali em algumas regiões da própria capital, a rodoviária ficou embaixo d'água, mas se normalizou por lá. Mas ainda é muito cedo, ainda é muito recente se falar sobre isso, sobre essas condições. Então, até quando a gente fez a série de gravação, a gente conversou. Hoje a chuva ela tem um outro significado para aquelas pessoas que sofreram e que ainda sofrem com o resultado de tudo que aconteceu por lá. E geralmente no final, o início do ano, né, que acontecem bastante temporais, né? Então tem muita coisa ainda por vir. Então fica aqui esse alerta, né, que o Lucas trouxe, o cuidado, não ficar embaixo das árvores, viu que está tendo temporal, muito vento, buscar um abrigo bem seguro também, né, e cuidado, né, cuidado. E só, inclusive, uma última Depois que a gente não consegue evitar. Só uma última informação, a Defesa Civil em nível nacional, na próxima quarta-feira vai começar a valer. Eu cheguei a comentar aqui no hashtag, inclusive, um alerta que as pessoas vão receber no celular, mesmo que elas não tenham nenhum tipo de cadastro, elas vão receber quando tiver alguma situação muito perigosa por acontecer, vai tocar ali um sinal, um alarme para que ele só vai desativar depois que a pessoa mexer na tela. Ah, meu celular está no silencioso, ele vai tocar do mesmo jeito. Ontem mesmo algumas cidades receberam ali um certo teste, inclusive em Belo Horizonte também recebeu, e de imediato, por enquanto, nesse começo, apenas a região sul e o sudeste vão estar contemplados com isso, vão receber esse tipo de alerta quando tiver algo mais sério por acontecer. E depois a ideia é que até o final do primeiro semestre do ano que vem, todo o Brasil tenha esse tipo de alerta no celular. Muito bem, querido. Muito obrigada. Foi a última notícia de hoje? Isso, pessoal. Foi então, isso. tá. Linda Tchau, tarde pra até você. mais. Deus Valeu, te abençoe. Luquinhas. Obrigado, hein? Boa tarde. Nós vamos ficando por aqui com o tema de hoje, distúrbios do sono. Vamos falar de criança a gente grande. Todo mundo aí com alguma dificuldade em sono, fica aqui com a gente. Vamos aprender juntinhos. Verdade, hein? A gente tem o prazer de recebê-lo mais uma vez aqui no nosso Entre Família para conversar com a gente sobre esse tema tão importante, né? Doutor Matheus Gutenberg, médico pediatra, né? Intensivista pediátrico, está aqui com a gente. Prazer recebê-lo mais uma vez, doutor Matheus. Muito obrigado por retornar. Fica à vontade, viu? Licença. Darleide. Olá, Tudo bem, doutor? Bem-vindo. Doutor Matheus, que dessa vez veio acompanhado. Ah, Muito bem acompanhado. são seus pais? São os pais. Olha. O Edson e a dona Edilene. Bem-vindos. Tá ali. Foi bom acompanhando assisti-lo hoje. da última vez, hoje veio juntinho com o filho, né? Esse menino que fez medicina, minha gente, na Rússia. Não conhecia ninguém nem antes, nem durante e só agora. Eu conheço alguém que estudou na Rússia. Bem-vindo mais uma vez, como já dissemos, falar de distúrbios do sono. Como é que anda o sono das crianças? Nossa, é um prazer estar aqui mais uma vez. Obrigado, Darleide. Obrigado, Abinal, pelo convite. É um prazer estarmos aqui com meus pais também. Ô, Matheus, você lembra que da última vez você perguntou assim, mas o pastor Robson Aleixo não está Sim. aqui? E eu fiquei super admirada de que ele soubesse o nosso nome, porque você passou muitos anos na Rússia. Sim. E eu falei assim, mas você assiste o nosso programa? E ele falou assim, sei o nome de vocês. Que Claro. hoje, de novo, o moço não está aqui. Pois é, tá de Você vai férias, voltar né? um dia desses, você A me vida conta. boa. Preciso de férias Bahia. assim também. Aí sim, isso é legal. Sozinho da Bahia. Ah, ele estava pregando muito. Verdade. Ah, legal. E aí? Como que está o sono das nossas crianças, né? Para começar, o que a gente precisa estabelecer das crianças? Muitas vezes acontece de pais virem para mim reclamar, doutor, meu filho dorme muito, né? E a gente tem que entender que isso é fisiológico, né? Existem fases aí de sono que são essenciais para a criança, né? Então a gente tem faixas etárias que é muito importante os pais até entenderem essa questão do sono, né? Então aí quando a criança é recém-nascido ali do 0 aos 28 dias, é normal dormir de 14 a 16 horas por dia. Bastante, né? E assim, fica acordado 40 minutinhos, depois volta a dormir. Mama, depois volta a dormir. Isso é fisiológico. Chora, mama, depois dá aquele soninho, já dorme de novo. Isso é fisiológico, né? Aí a gente vai depois para a fase lactente, né? Que é de 1 mês até os 2 anos. 11 horas a 15 horas por dia. Fisiológico também. Né? Então, cochilos pelo dia, isso é muito bom, porque é um momento... Mas, doutor, por que então as mamães ficam sempre tão sofridas porque as crianças não dormem e elas ficam de olheiras, um sofrimento danado? O que acontece? Aí tem outro termo que a gente tem que estabelecer.
para nós adultos, a gente tem um ciclo que se chama circadiano, né? Então, nosso tempo fisiológico é 24 horas. Já o das crianças, não. A gente tem um ciclo que se chama augiano, né? Ou seja, eles não têm um ciclo de 24 horas. E eles têm microdespertares, despertam durante o dia, porque eles têm necessidades. Por exemplo, um recém-nascido, ele só tem o leite materno como fonte nutricional. O leite materno, ele é ótimo. Uma das coisas que eu ia falar aqui também é a questão do leite materno, porque é muito importante, né? A gente, pediatra, a gente defende muito esse leite materno, porque é muito importante. Então, assim, o leite materno, ele é metabolizado muito rápido no corpo. É questão de 1 a 2 horas ele já está metabolizado. É muito diferente do leite de vaca, que aí vai demorar mais algumas horas, tem menos, o leite de vaca ele tem mais proteínas, então demora mais tempo. E a criança precisa dessa nutrição, então ela vai dormir aí por questão de 1 hora na vida de recém-nascido e vai acordar a cada hora para mamar. Então isso aí é difícil para a mãe, né? Então eles dormem muito, mas não é uma frequência contínua, é uma frequência intercalada. Essa que é a dificuldade. Esse é o boletim de ocorrência. É isso aí. Ela diz assim, dorme 11, diz 15 horas, você assim, uau! Que legal, Mas né? acorda de hora em hora, de hora em hora, de hora em hora. E os bebês, eles têm esse sono, como é que é? A quantidade, né? De 18 horas, mais ou menos? Chega a 18? 18 horas contando os cochilos. 18 horas, de 15 a 18 horas. O brabo é que eles pegam essas outras 4 horinhas e fica aqui, ó, tudo picadinho, né? Exatamente. Acordando em vários momentos. As 18 horas são picadas. Então, pega essas 4 horinhas que seria a hora de ficar acordado e divide por tudo. Exato. Picadinho nas 24 horas. Já pensou? Então, olha, bagunça tudo. E aí, na próxima faixa etária? Beleza. Aí a gente passou da fase lactente, né, que é de 0, né, depois dos 28 dias até os 2 anos, aí entra no pré-escolar. Aí o pré-escolar vai dormir de 11 a 14 horas, o pré-escolar. Aí já dá pra dormir bonitinho? Já Sem dá ficar para dormir um acordando toda pouquinho hora? melhor. Ele já começa a dormir aí um ciclo aí de 8 horas, começa a entender o sono vigília, o que é, né? A melatonina começa a ser mais presente no corpo, né? O que é a melatonina? Só pra gente estabelecer. Melatonina é o hormônio do sono. Quando a gente tem sono, é lá no nosso córtex, lá no nosso sistema límbico, que tem a glândula pineal que vai soltar a melatonina. E essa melatonina vai fazer a gente ficar sonolento, né? E aí, a partir mais ou menos dos 2 anos, a idade aí que ele está entre lactente indo para pré-escolar, que vai ter o sistema da melatonina vai ficar mais ativo. É nessa fase. Começar a regular. Vai ficar mais É regulado. nessa mudança de fase ali que a criança começa a dormir um pouquinho mais e os pais, às vezes, colocam a mão na barriguinha, vê se está respirando, no nariz, vê se está Alguma coisa não respirando, tá normal, né? dormindo demais, né, do que dormia antes. E isso é o funcionamento perfeito do nosso corpo, né? Exatamente. A forma que Deus criou o corpo do ser humano, criou de uma forma perfeita essa máquina, a máquina humana. Aproveitando para deixar esse gancho aqui para você que ainda não pediu a sua revista Máquina Humana, gente, é um presente sensacional que você pode receber e você pode presentear alguém também. Se você talvez já tenha a sua, conversa com algum vizinho, conversa com algum familiar que não tem ainda essa revista Máquina Humana, e tem várias outras, um leque de materiais que a Escola Bíblica disponibiliza para você se tornar um aluno. Se você já recebeu a sua revista Máquina Humana, então é sinal de que você já fez um cadastro e já vai se tornar um aluno da Escola Bíblica, né? Legal, que bom. Mas se tem alguém na família que não fez o cadastro, não recebeu a revista, nada ainda, aproveite e chame essa pessoa para se cadastrar. Como é que faz para cadastrar, hein? É fácil, né, Darleide? Pode ligar para a gente no 0 Operadora 12 2127 3121. Um dos nossos atendentes vai receber você com maior amor, tirar as suas dúvidas, mas o cadastro é muito fácil. São seus dados pessoais, dados postais, para a gente ter aqui tudo dentro do que é preciso para que você receba essa revista em segurança pelo correio. Tranquilo, vai chegar boleto bancário? Não! Estamos vendendo para você? Não! A gente só quer que você vá bem, tenha muita saúde. Se cuida, menino, se cuida. Estamos falando de distúrbio do sono, que tem tudo a ver com cuidar da máquina humana. Com certeza. Às vezes a alimentação interfere na qualidade do sono, às vezes o sono, a falta dele, melhor dizendo, vai implicar na qualidade também do resto do dia, né? Exatamente. Humor, por exemplo, relacionamentos. Por que o sono é tão importante? Já para pegar o gancho, né? Nosso corpo funciona, como que a gente forma energia? A gente tem uma molécula aí, vamos entrar numa parte aí só para explicar essa
fisiologia. A gente tem uma molécula que se chama ATP, né? É energia. A gente estuda isso aí, na escola a gente estudou, né? ATP. E aí, quando ela faz a energia, ela forma um metabólito, ou seja, um produto de desgaste, um produto que é usado, né? Um produto que já não tem o seu efeito. Um lixinho. O lixinho, exatamente. E é chamado de adenosina. E essa adenosina é um metabólito que fica armazenado no nosso cérebro. O lixinho no cérebro. O lixinho. E aí, na hora do sono, a gente renova toda essa estrutura que está ali, essa adenosina, esse lixinho vai ser retirado do corpo, né? Ele vai ser renovado para fazer de novo um ATP. Então, quando a pessoa não dorme, não limpa o cérebro, esse cérebro está cheio de lixo. Exatamente. E pensa bem, escovou o dente, tomou banho, tá cheiroso, pôs perfume, a roupa é limpa, tudo limpo, mas a cabeça suja. A cabeça suja. Porque tá cheio de adenosina. 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 Entendeu? Exatamente. Lixinho no cérebro que não dormiu. Colocar Imagina uma criança adenosina com pra fora, lixo hein? na cabeça. Credo. Já não tem juízo. É verdade, né? Com adenosina ainda, pronto, né? Bota pra fora isso. Agora, o intervalo é isso? Intervalo. Vamos para aquele intervalo rapidinho. Não dorme, tá? Não cochila. Porque Não é hora. Não é hora ainda, viu? Por mais que o sono bata aí, ó, a não ser que tenha trabalhado a madrugada toda. Aí pode tirar um cochilinho e a gente já volta, rapidinho. E os meninos aí nessa casa, dormem ou não dormem? Que horas que eles vão dormir? Estão correndo pela casa 11 da noite, meia-noite. Essas crianças não dormem, mas tu também não dorme. Ah, mas o que faz os meninos dormir? Tarde. Desliga a TV, tira o celular da mão, desliga o roteador, se orienta, não toma café à noite, não toma refrigerante. Se cuida. É interessante que como a alimentação ela envolve tudo praticamente da nossa vida, né? Física, a fisiologia do ser humano. Porque, doutor, não é verdade que tem alimentos que não contribuem para a gente dormir com melhor qualidade? Até mesmo o horário de comer. Fala um pouquinho disso. Totalmente. É muito importante ter uma alimentação mais leve à noite. Porque se a gente tem uma alimentação muito pesada, a gente vai ter ativação de outros hormônios que vai deixar a gente mais acordado, vai ser mais difícil de dormir. Por exemplo, tem o cortisol, né? Que o cortisol é o hormônio do estresse. E aí, quando tem períodos aí que a gente faz um estresse maior, a alimentação é um estresse, né? Quando você tem uma alimentação pesada, o corpo tem que trabalhar mais. E aí pode afetar a qualidade do sono. Então, é um sono sem qualidade, é um sono difícil de cair muitas vezes, né? A gente tem distúrbios muitas vezes de entrar na fase do sono e distúrbios de manter o sono. Existem essas duas diferenças aí. Exatamente. Eu até tenho uma para compartilhar e depois eu quero saber, né? Por quê? Não, depois eu falo. Não vou nem falar agora. Mas daqui a pouco a gente tem um momento na prática também, viu? Onde a gente vai tirar algumas dúvidas aí em relação ao Inclusive sono. a tua. Inclusive a minha. Eu quero saber, viu? Alguns distúrbiozinhos do sono. Mas a gente vai falar agora com ele que tem um filho que agora tem 3 aninhos de idade, mas no começo, não era tão fácil assim, ou será que era, né? Essa questão do sono. Eu sei que para a esposa dele, do William, foi mais difícil, porque ela precisava dormir um pouco mais para se recuperar. E quem é a esposa do William? Quem? A nossa diretora Maíra. William, a gente conversa agora com ele, né? O William, que é pai do Heitor, esposo da Maíra. Tudo bom, William? Tudo bem? Joia, maravilha. Tem uma aguinha aí hoje, viu, William? Achei que ia ter uma frutinha, Precisando de água. Mas soube que você tá dieta também, né? Então tá tudo certo. Agora, William, conta pra gente como é que foi a rotina de sono do Heitor ali no comecinho, dos 0 a 1 ano e depois, pouco mais. Rapaz, o primeiro ano foi realmente complicado. A gente nunca teve problema com sono, né? A gente sempre dormiu bem e aí vem uma criancinha que realmente nos tira o sono. Ele muitas vezes chorava à noite e muitas noites a gente dormia 3, no máximo 4 horas. Era rotina nossa, assim, durante o primeiro ano. Era bem complicado. Você falou em rotina, rotina do sono. Já ouvi falar bastante, né? Até jogo pro doutor aqui, depois de perguntar para você como era a rotina de sono do Heitor. Depois quero saber do doutor aqui também, né? Se existe algo para fazer, né? Para manter a rotina. Mas para vocês, utilizaram algum método de rotina de sono pro Heitor para que ele conseguisse entrar nesse esquema, no ritmo? A gente mora num lugar bem tranquilo, né? Então, para ele
dormir era tranquilo. Assim, quando tava com sono, a gente fazia ele dormir, mas era rápido, né? Ele Soninho de pulga, que a gente costuma falar, né? acordava aí, às vezes o vizinho passava de carro lá em frente e já era motivo para acordar. E aí ele chorava e era difícil voltar a dormir. Mas ele sempre dormiu cedo, até hoje ele ainda dorme cedo. E à tarde, ele, quando pega uma rotina, por exemplo, ele estava ficando com uma moça que cuidava dele e sempre dormindo à tarde. Então pegou a rotina, ia. Então o problema dele mais era que não conseguia ficar dormindo. Manter mesmo. o sono. Manter o sono. Entrava no sono, mas não mantinha qualquer coisinha, já Exatamente. acordava. Entendi. Agora até, doutor, a rotina do sono. Já ouvi falar que tem vários métodos de rotina do sono. Existe mesmo todo esse preparo? E como é que funciona? Qual seria o mais eficiente a se utilizar? É muito importante estabelecer uma rotina de sono para a criança, né? É importante fazer essa rotina para que a criança tenha uma preparação para entrar nesse sono. A gente até costuma falar para os pais de primeira viagem essa questão, né? Antes de 30 minutos dessa rotina que a gente cria, né, para a criança ter uma rotina de quando dormir e quando acordar, a gente começa já a preparar a criança. Ou seja, faz um ambiente mais propício, deixa uma iluminação mais escurinha, coloca uma musiquinha mais... A gente tem, até na internet, barulhos, ruído branco. Ruído branco. É muito bom para a criança, né? Porque o bebê... Você falou do seu filho, né, William? Ele estava com 1 ano, né? Então, o bebê, nessa fase, ele ainda está numa fase aí de transição do período que ele estava lá no útero e o período que ele saiu. A gente fala que é uma exoterogestação. É um termo que foi usado aí por um pediatra, explicando essa transição do período do útero para fora. E aí colocar um sonzinho aí, um ruído branco, vai fazer com que aquele ambiente fique parecendo o do útero da criança, né, do útero que estava da mãe. E a criança vai se sentir como se estivesse acolhida, né? Certo. Então, um ambiente preparado, colocar um ruído branco, preparar antes, 30 minutos, já tirar, não ter exposição de telas. O ideal, na verdade, menos de 2 anos, não ter essa exposição, né? Mas deixar num ambiente que não tenha telas, tirar distrações do ambiente, por exemplo, brinquedos que vai deixar a criança muito ativa. Até o nosso tom de voz vai influenciar no ritmo do sono da criança. Porque a criança é muito sensível, né? Tudo é novo para ela. Então é muito importante a gente ir preparando isso aí 30 minutos antes para ela já se preparar para essa fase do sono, tá? E aí aos poucos a criança vai acostumando. A gente tem até uma tabela do sono que a gente coloca, né, para os pais fazerem uma rotina ali para os pais saberem qual que é o período que a criança está do sono. E é muito legal isso aí, para ir acompanhando, criar uma rotina para a criança. Certo. Agora você falou em ruído branco. Ruído branco, então, seria esse som imitando o som dentro da barriga, que é aquele... A barriga da barulhinho. útero não é um ambiente silencioso. Então a gente pensa, não, tem que estar tudo muito silêncio. Não, você pode até fazer um barulho, que a gente fala o shh, né? Você pode chegar perto do ouvido da criança e fazer shh, fazer esse somzinho. Às vezes a gente faz aquele... Esse som é um som que acontece dentro do útero. Não é um barulho, lá dentro do útero não é silencioso. Tem o barulho do coração, tem o barulho das artérias, o estômago, os gases. Então é bem barulhento, para te falar a verdade. Então a gente pode colocar um ruído branco para tirar os ruídos externos, para meio neutralizar esses ruídos externos. E aí vai ajudando, né? Colocar um cheirinho específico, um ambiente mais calmo, que aí vai ajudar. Mais escuro, né? Sempre ter janelas que fecham, blackout, para ajudar esse ambiente. Agora, a Maíra, sua esposa, ela até soprou aqui dizendo, no nosso caso, o ruído branco não adiantou muito com o Heitor que vocês tentaram utilizar com ele, né? E quais foram os métodos ali que deram certo? De fato, a gente tentou colocar umas 2 ou 3 vezes, não funcionou. Então, eu tenho alguns projetos de versos bíblicos cantados, né? E aí eu cantava para ele. Então, ele se acalmava e aí ele muitas vezes conseguia dormir. Às vezes também eu aproveitava o momento e ficava com ele chorando e ia ler alguma coisa e aí depois ele... Ia lendo e ele ia ouvindo, ia acalmando. William, você é afinado?
Não. Horrível, Eu não me acho que a peça criança pra sentar. dormia de desespero. Não, deixa eu dormir para não ouvir mais isso. Tem um ruído branco e tem um ruído desafinado. A criança dormiu rapidinho. Chega, pai, chega. Mas, William, isso foi no primeiro aninho dele, né? Aí depois foi se ajeitando tudo. Rapaz, E ele gostava de dormir mais contigo, né? Até Sempre foi. hoje. Até hoje? Até hoje ele sempre pede, não, vou dormir com o papai. É E mesmo? aí tem um problema, né? Que às vezes ele acorda à noite, que às vezes quer ir no banheiro, às vezes mosquito picou, fica E coçando. não chama a mãe. Não chama a mãe, Chama o pai. Ó. Logo volta a dormir, Sorte mas da e aí mãe. eu... Lá em casa não é muito diferente não, viu? Ô pai, tive um pesadelo. Até hoje é assim. É mesmo? Ah, mas que legal, viu? E esse papel, né, de pai também, essa ligação com o filho é muito gostosa, é maravilhosa também. Então, mas ele já dorme no quartinho, hoje ele tem 3 anos. Sim, desde um ano, acho que desde um ano a gente já colocou ele no quarto dele e já na primeira noite já acostumou, não teve problema algum. E aí, sempre que precisa, ele chama, a gente está disposto também a ajudar. Então, hoje o sono dele eu posso dizer que é muito bom. Tem esses momentos que ele acorda, mas é normal de qualquer pessoa. Uhum. Mas o sono dele hoje é, assim, inteirou um ano, na noite seguinte a gente até estranhou, né? Porque já mudou totalmente. Ô, William, então ele ficava muito tempo acordado ou ele dormia e acordava muitas vezes? Como era mesmo a dinâmica de sono dele? Olha, às vezes porque ele, como eu disse, ele dormia cedo, né? Aí, às vezes, às 10 da noite ele acordava, e aí ia dormir meia-noite, às vezes 1h da manhã, e 5 horas acordava de novo. Então ele era assim, não ficava acordando o tempo todo, mas demorava um tempo muito 2, longo 3 horas acordado até o próximo sono. Sim. O que ciclo é esse? Que tipo de sono é esse, doutor? Que não se estabelece dentro de uma faixa etária que se espera que dormisse mais. Soninho Tanto de tempo pulga. acordado. Aí a gente tem que ver muitas vezes, tem vários fatores que têm que ser investigados, né? Mas a criança, ela vai ter um ciclo menor, como a gente tinha conversado, é totalmente fisiológico, tá, William? Infelizmente. Não é um sono tão regrado igual o nosso. Mas tantas horas assim acordado? Aí tá demorando muito para entrar no sono. Exatamente, mais de 2 horas para entrar no sono, aí a gente fala que já entra num período de latência do sono. E a latência do sono, aí é um problema. Aí a gente tem que investigar outros fatores, alimentares, ambientais, né? Até costumes, hábitos, exposição a telas. Tem vários fatores aí que podem ter alterações, né? E tem táticas também para a gente fazer uma rotina. A criança, quando ela é menor, não sei se você passou por essa fase, William, ela tem geralmente até os 15 dias, a criança vai dormir muito bem. Os primeiros 15 dias ela dorme bem. Aí depois ela vai começar um quadro aí de que começa gases. Aí ela começa a ter aquele período de gases, aí começa a acordar à noite. Aí depois vai chegar aí entre o 2º até o 3º mês, ela vai começar uma fase aí que a gente fala que é a hora da bruxa. Que parece que é um horário aí que a criança fica toda agitada, mais ou menos das 7 horas às 11 horas da noite. Que a criança fica toda agitada, começa a chorar e nada acalma a criança. Você passou por essa fase? Eu lembro de um momento que ele dormia cedo e aí eu queria que sempre ele dormisse cedo, mas aí de repente ele mudou basicamente 1h30 a mais. E aí a gente tentando fazer ele dormir não conseguia, até que a gente desistiu e falou, vamos deixar pro horário dele. Olha, mas a minha filha teve essa história da hora da bruxa. Eu nunca soube, é a primeira vez que eu escutei que era a hora da bruxa. O problema Ai, bruxinha, se eu te pego, porque das 6 horas da tarde, todos os dias aquela criança chorava desesperadamente. Tem pais que ficam Você não era bruxinha, era uma bruxinha ou outra que ele tá... Mas que absurdo, eu ficava sem entender. Não era cólica, não era nada, e ela só chorava. É uma questão de crescimento da criança. Imagina que tem vários hormônios ali novos que a criança está sendo exposta. E aí é um crescimento, ela está passando por marcos de desenvolvimento e a cabeça dela ali está tendo várias transformações. Então vai ter acúmulo de cortisol, acúmulo de adrenalina e o sono ao mesmo tempo. Então são balanço e contrabalanço ao mesmo tempo. Cortisol, que é o hormônio do sono, adrenalina, do estresse, adrenalina também, que é do estresse, e a melatonina ao mesmo tempo. Então a criança quer dormir, fica
irritada e não consegue dormir. Pobrezinha. Ainda É bem que bem era difícil. cedo, 6 horas da tarde, e eu tava bem pra cuidar dela, diferente quando é na madrugada, né? Depois ela dormia relativamente bem, desde que amamentasse e deu tudo certo. Não sofri tanto com o sono da minha filha. Aliás, não sofri quase nada. A gente tinha bastante problema com ele nos saltos de crescimento. Aham. A gente já temia os saltos, porque algumas vezes até estava de viagem na casa da minha mãe, né? E aí eu tinha que sair com ele para fora de casa e era aquele barulho todo. Aquela choradeira. Então, nos saltos de crescimento a gente sofreu bastante com ele também. Entendi. Mas nesse salto de crescimento hoje, ele aprendeu a andar de bicicleta ontem, né? Ontem ele aprendeu a andar de bicicleta, vi uns videozinhos lá, tava pedalando todo facinho, 3 né? aninhos. 3 aninhos para tudo que é lado. Que olha legal, lá. hein? Ele realmente... Parabéns E é pro Heitor. tão Aí, fotinhos do bonitinho. Heitor pra gente ver. Lindo demais, ó, a família Lindo, linda aí. lindo. Maíra, nossa Sugou diretora. toda a beleza do pai, deixou o pai sem nada. Brincadeira, hein? Ainda bem que foi ele que levou, né? Tá certo, Ainda bem que tá aí. preservou da Maíra. Obrigada, Que meu legal. amigo. William, obrigado, hein? Obrigado por estar com a gente, compartilhar aí Precisar, um pouquinho da estamos por rotina aí. de vocês. Obrigado mesmo, tá? Ele que é produtor do consultório de família também. É verdade, É. produtor do consultório. Ele de que me família. atura. Atura, né? Uhum. Pois é, como é que é aturar? Te tira o sono às vezes? Não, não conta nada não. Quer perguntar Não, se diga tira a o sono? verdade, William. Eu não tiro seu Distúrbios do sono. sono aqui também. Depois, longe da Darley, a gente conversa, né? Pra saber. Eu não sou distúrbio do sono de ninguém. É, não. Mas, gente, falando ainda de coisa Sono? boa, né? De sono. É aqui, diretor, ou é lá? Aqui mesmo, né? Então tá, bora falar aqui mesmo pra você que tá em casa. Talvez, não consigo dormir direito, isso e aquilo. Tem que fazer doutor, até me ajuda aqui, viu? Tem que fazer uma análise geral, ver se é alimentação, ver se é algum outro problema que tá tendo ali, trazendo essa disfunção do sono. Metabólico. Mas, como a gente já comentou, alimentação, atividade física, ar puro, luz solar, confiança em Deus, porque a preocupação do dia a dia, ela cria muito estresse na gente. O estresse cria aquele hormônio, como é que é o Cortisol. nome? Cortisol. Que, gente, muito cortisol no sangue, você tem que liberar isso, tirar esse cortisol. Mas, Abinal, como é que eu faço? Entre em contato com a gente agora, liga para cá no telefone 0, o código da operadora que você escolhe, 12 21 27 31 21, ok? Esse é o telefone onde você vai conversar com a nossa equipe da Escola Bíblica. Eles vão fazer um cadastro seu e vão te enviar de graça a revista A Máquina Humana, viu? A Máquina Humana, essa é a revista que a gente vai enviar para você de graça. Então eu pago só o frete? Não, nem o frete você paga, tá? E fica tranquilo que não é nenhuma dessas promoções malucas que você vê por aí. Não vai pagar nada, depois chega um boleto, chega isso ou aquilo. Não. É presente dos Anjos da Esperança e da Novo Tempo para você. O que você tem que fazer? Entrar em contato com a gente agora, não depois, que você pode esquecer. 0, operadora, 12 21 27 30 30. Se preferir, 31 21 é o final do telefone. Se preferir, pode mandar mensagem no WhatsApp também, só dizendo A Máquina Humana Entre Família. A gente já vai entender que você quer a revista que ouviu aqui no Entre Família. 129-8244-4449. Muito Voltando bem. Interação, ao nosso você aí de bate-papo. casa que mandou pelo 983-150249, Gilmara, Salvador, Bahia. Boa tarde a todos nós. Boa tarde. Doutor, gostaria de saber se o sono interfere no crescimento da Uma criança. dúvida minha também. Excelente, Gilmara. Totalmente. A gente tem outro hormônio aí que se chama o GH, que ele é importantíssimo, é o hormônio do crescimento, que ele é produzido durante o sono. Então, se não existe essa fase do sono que a gente já tinha conversado anteriormente, né, que o lactente, recém-nascido, tem que dormir até 18 horas, ele não vai produzir o GH, né? Mesma coisa o lactente, que tem que dormir até 16 horas. Ele não produz o GH suficiente. Então, é muito importante a questão de dormir. E aí, se não dorme, aumenta os outros hormônios que são contra o crescimento, né? Mais uma vez, o cortisol, a adrenalina, que eles vão fazer uma fase de ativação do sistema simpatético, né? Ou seja, um sistema de fuga. E aí não vai deixar a criança crescer. Então, é muito importante o sono para o crescimento da criança. Ficar agitada, ansiosa. Então, se alguém tem uma genética para já não ser muito alto, se não dorme, vai ficar mais mais baixinho baixo. ainda, menorzinho ainda. Tá vendo? Todos os cuidados, porque tá tudo interligado. Sono interligado com tudo, alimentação com
com tudo, nós somos um sistema. Não dá pra, vou cuidar do que eu como, mas não durmo bem. Já vai dar BO, né? Mas adulto também não tem o hormônio do GH? Tem o Tem a hormônio ver de GH. com manter a juventude? Também, então vou por- exatamente. Produção do Chamar colágeno. o intervalo. Pronto. Tem a ver com a juventude? Totalmente. Então, aqui, ó, Tá em muita. dia aí, Darleide? O que você acha? Totalmente. Intervalo rapidinho, meus amores. Aproveita e pede a máquina humana e dorme direito pra ficar jovem. Até já. Meus amores, a conversa por aqui é que quem também não tem uma boa qualidade de sono, não adianta ficar indo na academia atrás dos músculos todos lá, porque vai ficar mirradinho. Raquítico. Mas aí também vem a história de que não, tem a academia, que o músculo tem memória. Memória muscular. Esse aqui diz assim, meu músculo tem Alzheimer, não lembra de Não nada. lembra de voltar ao tamanho que era. Você ficar uma semana, 2 sem ir na academia, ele não lembra que tem que crescer. Tá dormindo o suficiente? Pois é. Ah, poxa, aí... Precisamos ver essa questão. Não, mas até que tô ultimamente. Não, semana passada foi zoada. Foi Semana zoada, passada foi. foi zoada. É o que a Gilmara falou. É a questão, não adianta até a gente adulto, né? É o GH que entra aí também para repor o músculo, né? É. Se não tiver o GH, a gente vai fazer só lesões, então a gente perde parte do músculo e não tem reposição. Então Aí. tem que dormir. Se Então eu tô achando que confirmando, você que não dormir. tava criando músculo, tava inchado, machucado. 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 Machuca não, agora machucou foi meu coração. Não, tá. Gastando uma grana na academia, machuca o músculo, não dorme, ele não se repõe. Aí uma semana desincha. Vou seguir as orientações aí do doutor. Inclusive tem um doutor, tá se formando em medicina, ó, o Danilo. Danilo, ele prometeu que vai me ajudar a alimentação, os negócios, tudo naturalzinho para poder... Mas começa dormindo. Então. Né? Então, Vamos começar vamos daí. embora na prática. Ó, o que só reforça o que o pastor Aleixo fala, quem não dorme, fica feio, né? A gente precisa dormir mais, né? Então, dá um close nele. Para, Danilo. Você que trouxe essa conversa. Não, mas ó, cai cabelo também, doutor? Cai. Quem não toma água... Tá, dá mais água. Então dá licença que eu vou tirar um cochilinho, eu vou beber uma água. Lembra da Pronto, adenosina, metabólito fica acumulado no corpo, né? Então, você não tira esse metabólito e aí como que a célula vai se alimentar? Não tem ATP. Ó, terminando Não o programa hoje, eu recebe. vou pra casa dormir mais cedo. É isso aí. É bom. Fechou? Boa. Na prática, cuidados para ter uma boa noite de sono. Vamos ver se o Abinal consegue manter esse ritmo. Vamos embora. Cuidados para ter uma boa noite de sono. Estabeleça uma rotina de sono regular. Boa. Nessa vida corrida, ter uma noite de sono regular é quase que um luxo. Mas a gente pode correr atrás dessa riqueza, né, doutor? A gente pode e é importante. Né? É necessário. A gente tem um horário de dormir, tanto adulto como criança, né? Porque à noite, por exemplo, né? Nosso corpo começa a produzir a melatonina. E aí, se a gente tem outros fatores, tendo exposição a telas, exposição a luzes, não ter exercício físico pelo dia, a gente vai ter muitas vezes distúrbios e não vai conseguir estabelecer essa rotina. Então, tudo começa, né, em fazer com que a gente se prepare para estabelecer essa rotina. Doutor, vi uma orientação de que, assim, é muito importante que a gente se exponha à luz, ou seja, que a gente, ao acordar logo cedo, tenha essa exposição à luz do dia. Abrir a janela, olhar lá fora, porque isso já propiciaria uma melhor qualidade de sono lá para a próxima hora de dormir. Faz sentido? É isso mesmo? Total. Ao mesmo tempo que o cortisol é o hormônio do estresse em excesso, ele é necessário para manter a gente em vigília. E ele vai ser produzido quando tem a exposição solar. Aí a gente tem aquela exposição solar, vai ter o pico de cortisol, que é pela manhã, e a gente vai ter a gente vai ficar ativo, vai estar bem, né? Vai estar bem acordado. E aí a gente consegue ter um pico e depois começa a descer. Se não tem esse pico, vai manter muitas vezes, e aí a gente pode ter uma exposição lá na frente, e aí subiu, lá na tarde, digamos, subiu à tarde, e aí vai começar a descer mais tarde. Aí não vai conseguir estabelecer essa rotina. Né? E essa exposição não é nem aquela exposição para vitamina D, para o hormônio D, mas é assim, é olhar para fora, claridade. ver a natureza e se expor à claridade, porque isso vai facilitar o sono à noite. Informação dada pelo doutor Matheus. Vamos a mais uma. Mais uma que aparece pra gente, cria um ambiente de sono confortável.
confortável. Ai, que Olha aí. gostoso. Oh, Cama, dá até um cama soninho. quentinha. Veja Dá aquelas licença, camas fiquem aí daquela- conversando que eu vou Aquelas camas daqueles filmes assim, com muitas almofadas Ai, e adoro. gigante e Eu tal, gosto de almofada, de hotel. eu gosto de travesseiro bem fofinho. Ah, é. De preferência de pena de ganso. Coitados não. dos bichinhos. Tenho não. Ei. É que me disseram que é Pena de chique. ganso, Não, não. é? Ei, mas uma coisa que eu sou chato. Pensei que era chique. Não, é chato mesmo. Eu sou chique e tu é chato. O travesseiro. Tem que ser o meu travesseiro. Quando eu vou, às vezes, até para casa da minha mãe, da sogra, enfim, vou viajar. Até na viagem, às vezes, para hotel, dependendo onde a gente vai, eu levo o meu travesseiro, porque senão eu fico desconfortável. Então, é bom buscar esse conforto, aquilo que agrada. Exatamente. Nós temos, organismos são diferentes, né? Então a gente tem que estabelecer de acordo com as nossas preferências, tanto adultos como crianças. Então a gente tem padrões, claro, tem que ser um ambiente mais escuro, um ambiente mais confortável, uma temperatura amena, né? Colocar uma temperatura ali entre 20 a 22, no máximo menos, se chegar a 18 aí, tudo bem, de 18 a 22, mas ficar essa temperatura. Se tiver algum climatizador para deixar nessa temperatura ambiente, não tem problema, mas sempre manter, ainda mais para as crianças, que é muito difícil, tem que manter essa temperatura que a criança fica mais confortável. Doutor, vi outra também, um estudo dando conta, me parece que carece de mais, de avançar um pouco mais, mas as primeiras conclusões dão conta de que dormir com um lençol mais pesado, com edredom pesado, nesse clima gostosinho, mas um lençol mais pesado, um edredom, por exemplo, traz mais conforto, uma sensação de aconchego e ajuda especialmente as pessoas que sofrem de ansiedade e vai propiciar uma melhor qualidade de sono. Faz sentido? Faz total sentido. Se eu não me engano, teve um estudo, acho que foi ano retrasado que teve um estudo falando que a questão do aconchego, né? Até para as crianças, para adultos também, quando a gente está num ambiente mais aconchegante, tem uma coberta que te abraça, você vai sentir melhor. Então a gente consegue ter uma qualidade maior de sono, porque a gente meio que é um sentido de proteção ali. Nosso corpo se sente mais protegido, né? Ah, Darlene, mas doutor, eu moro em Manaus, quintura, não sei como é que tu vai fazer, mas o estudo diz que aquele negocinho ali mais pesadinho e eu Molha a adoro. coberta e coloca em cima, Se né? vira, mas dorme melhor. Usar roupas leves, né? Porque às vezes... Dormir na rede, em Manaus, eu acho que o pessoal, por dormir na rede, ela é mais acolhedora. Exato. Não é pesado sobre o corpo, mas é mais acolhedinho, assim, lá no Ceará consegue também. Eu dormir. gosto de rede. Que legal. Sim. A questão das luzes também, já ouvi falar, é até uma coisa que a gente tem adotado bastante lá em casa, usar nos quartos principalmente, e na sala um abajurzinho tal, com lâmpadas amarelas, né? Cores mais quentes. Mais quentes. E ajuda, até a gente tem feito isso para ajudar a questão do sono. Começou a escurecer, a gente terminou de fazer as coisas de casa e tal, deixar a luz do abajur mais amarelinha acesa, o mínimo de luz possível dentro de casa, a do quarto, aquela luz mais amarela, que eu sempre gostei de luz mais, sei lá, de lugar mais claro, mais claro. Aí depois que eu descobri isso, né, até o que me incomodava às vezes é que tem umas lâmpadas que elas parecem que não apaga totalmente e fica meio clarinha ali, Incandescente lá em parecendo uma lua, né? Eu falo, ó, a lua lá, ó. Aí tem vezes que eu não consigo, eu afrouxo a lâmpada e deixo para ficar escurinho depois na hora de dormir, né? O nosso corpo, ele tem, até hoje em dia, a gente, nas tecnologias, a gente tem o bloqueio da luz azul, né? Ou seja, cores mais vibrantes, elas despertam aí lá o sistema límbico mais uma vez. Então acaba fazendo produção do cortisol e a melatonina vai ser supressa, que é o hormônio do sono. Então é muito importante ter cores mais, luzes mais quentes para fazer com que o nosso corpo entenda que está chegando o horário do sono. A gente prepara o corpo para chegar nesse horário. E é aí que entra na questão ambiente, rotina, ter essa preparação, né? E até a gente entender que aquele ambiente ali é um ambiente de sono, tanto para o adulto como para a criança. Não é um ambiente de brincar, a gente começa a contar historinhas para a criança, não deixa brinquedos muito energizantes, não vai contar histórias muito ativas. Faz uma coisa mais leve para preparar esse motivo. no pé, Esse é o momento que as crianças mais querem conversar. Porque às vezes meu filho, por exemplo, filho, como é que foi a aula hoje? Foi tudo bem, foi legal, tal. Beleza.
Aí quando chega a noite, hora de dormir, pai, deita comigo um pouquinho, aí vou lá deitar com ele. Aí começa, nossa, pai, o que aconteceu? Não sei o que eu fiz. Aí minha esposa já grita, ei, tá na hora de vocês dormir. Aí vamos obedecer a mãe, hein? E ele quer conversar mais e tal. Tem crianças que são assim, né? Ou quer brigar com sono, não sei também. Tem isso. Tem muita criança que quer brigar com sono e essa é uma reclamação dos pais. O meu bebê briga com sono, né? E o que a gente faz geralmente? Começa essa rotina então um pouco mais cedo. Ou seja, se você começa a rotina ali às 9 horas da noite, 8 horas, começa às 7. Que aí ele vai ter esse tempo aí de latência, vai conversar, vai passar e depois vai entrar no sono. E aí, aos poucos, ele vai acostumando com essa rotina que vai ser 9 horas. O corpo dele já vai começar a pedir, né? Vai começar a ter essa rotina aí. Aí tudo fica certo. Agora, pelo que eu conheço o Abinal, o menino diz, pai, quero conversar. Ele quer também. Não é? Ele, às vezes ele que no camarim, no corredor, a gente faz uma pergunta, ele conta uma história. Mas você já tá pronto, tá maquiado. Ele adora conversar. Conta com o Samuel, né? Pronto. Vamos embora. Mais um tópico aqui para ter sono bom. Evite eletrônicos antes de dormir. Já passamos sobre ele, o desafio de muita gente mesmo, né? Aliás, quase todo mundo. É muito. E é uma questão aí que está muito crônica, né? A exposição a eletrônicos é uma coisa que eu vejo no meu dia a dia crianças de 1 ano já com celular, né? E isso aí, a questão do celular, a questão da internet, ela é muito nova pra gente. Não sei, na minha época eu não tinha celular assim tão exposto. Eu fui ter celular acho que aos 15 anos. Né? Então, as crianças hoje elas estão sendo expostas muito precoces. Então, a gente não tem estudos ainda para ver lá na frente o que vai acontecer, por 2 motivos. É muito difícil fazer pesquisas em crianças, é um dos motivos. E segundo, porque o tempo está muito pequeno aí. A gente não tem ainda estudos ainda para acompanhar, né? Fazer esse acompanhamento das crianças. Então, a gente tem evidências já em adultos, né? Ou seja, pessoas que têm exposições maiores de 6 horas por dia a celulares, telas, elas têm, isso é comprovado, tá? Não é o Matheus que está falando, é comprovação científica, que elas têm tendências a depressões, tem tendências a distúrbios emocionais maiores, né? Aí a gente não tem... Quando a gente pega um celular, a gente ativa mecanismos do nosso corpo até que é comparado a mecanismos de vícios. Então, muitas vezes a gente ativa esses mecanismos e aí as pesquisas que a gente está fazendo no momento é para entender se é o celular que causa esse vício, o celular, as telas, ou se na verdade a pessoa já tem uma propensão a ter um vício e acaba criando com o celular, né? Então, tudo isso aí atrapalha o desenvolvimento. Saiu mais um estudo no mês passado, nos Estados Unidos, foram 60 jovens que foram acompanhados por 3 meses, 5 dias na semana. E foi comprovado que esses jovens, só pela presença do celular, esses são jovens universitários, a presença no celular no ambiente diminuía a atividade cognitiva desses jovens. Então, assim, é só um dispositivo no local já atrapalha a atividade cognitiva do jovem porque tem uma distração, né? Então aí é um mecanismo de fuga, né? A gente está uma geração muito acostumada com a dopamina, né? A dopamina é o hormônio do prazer. Então, é aquela recompensa rápida, aquela recompensa fácil. Então, acaba tendo muita exposição, muita dopamina. E aí, quando você tira a dopamina, o corpo sente a falta. Claro. Então, é um problema que a gente está criando e a gente tem que ter mecanismos, entender esses problemas que estão sendo criados. E nas crianças é uma situação que está ficando preocupante. Tão preocupante que há países que já estão proibindo o uso de celulares por crianças, adolescentes. Aqui no Brasil já há um projeto o Rio de Janeiro acho que foi aprovado de crianças não levarem celular para a escola. Então, por mais que não tenhamos todos os estudos, incluindo todas as faixas etárias, as faixas etárias já estudadas, já está mais do que comprovado que elas têm seríssimos prejuízos. Se causa prejuízos aos adultos, aos jovens, imagine uma criança, 1 ano de idade, 2 anos de idade. Quantas vezes já vimos crianças que alguém tomar dela ou tirar dela, oferecendo porque seja um outro momento, trocar por um brinquedo, elas não querem largar do celular. Aquilo é realmente viciante para a gente.
É viciante pra gente, é muito bom. Então, na mão de uma criança, é para se pensar que não deva ser um bom lugar para se encontrar. Vamos a mais um item para que você tenha mais Cuide da sono. última refeição. Aí a gente comentou um pouco, né? Refeições leves, para não gerar estresse no corpo para digerir aquela Exatamente. refeição ali. É isso, né, doutor? Exatamente, a gente tem o... Eu tô falando muito de hormônio hoje, né? A gente tem um hormônio que se chama grelina, que é o hormônio da fome. E essa grelina, ela não tem muita ativação à noite, ela é mais pelo dia. E aí, quando a gente acostuma ter essa exposição a comidas pesadas, vai produzir mais grelina. E fazendo a grelina, a gente tira o hormônio leptina, que é a saciedade. E aí a criança, o adulto, acaba tendo muita exposição à grelina, então vai sentir mais fome, não vai se sentir saciada e vai causar outros problemas. Não Isso vai serve dormir também bem. para o adulto? Totalmente. Não vai dormir bem, problemas de obesidade, né? Porque o corpo, ele não vai queimar aquela energia, não vai queimar muitas vezes, digamos que é um carboidrato. O que é carboidrato? Comida simples, né? Aquele açúcar, aquela farinha, comidas que são mais farinhas, né? Que são comidas que têm mais, elas produzem energia mais fácil. Então não é recomendável comer comidas com muito carboidrato à noite. Até que hora seria o ideal para fazer a última refeição? No máximo, entre 6 a 8 horas da noite. Máximo. No máximo. E bem recentemente vi uma publicação falando que a partir das 9 já é realmente reprovável do ponto de vista de como esse organismo vai reagir durante um processo de digestão. Enquanto está trabalhando, fazendo a digestão, obviamente esse organismo não está trabalhando para melhor sono. Ou seja, ela vai ficar competindo força. E se tiver que tirar uma das refeições em algum momento... A da noite. Seja essa da noite, né? A da noite. Fazer um jejum. E é o que não acontece muitas vezes, né? A gente sabe que muitas vezes a gente sacrifica outras refeições, mas a da noite a gente faz. Eu sei que eu vejo isso muito na prática. Você chega em casa dizendo assim, eu mereço, né? Porque passou o dia trabalhando, trânsito e tal, assim, eu mereço. Aí liga lá naquele númerozinho, aí pede uma comidinha rápida em casa, se esbalda. Minha gente, aí depois fica assim, ora por mim, pra minha saúde. Orar? Orar pra ter juízo. A gente precisa de juízo, porque informação a gente tem aos montes, ainda que a gente ofereça para você de graça. De graça, sim, você não vai comprar, não vai pagar por isso. Nós já providenciamos tudo, a gente entende que ter informação faz a diferença, mas tem um texto bíblico que assim Tiago vai dizer, não sejam somente ouvintes, mas praticantes da palavra, não somente ouvir, mas pôr em prática, minha gente. Estamos falando aqui de saúde, de sono, de vida ou morte, né? E aí a gente quer saber de você, quer ou não quer, como diz a palavra de Deus lá em Deuteronômio, ele diz assim, hoje eu ponho diante de ti a vida e a morte, escolhei, pois, a vida. E ele vai dizendo ali o passo a passo pela vida. O que você escolhe hoje? Continuar reclamando, continuar dizendo, a vida é assim mesmo, vai continuar tomando esse café, vai continuar tomando refrigerante, comendo açúcar, pão branco com manteiga, e diz assim, ora por mim, eu vou orar para você ter juízo, para mudar o que precisa mudar e você sabe que precisa. Mas, Darleide, vou comer o quê? Comer pelo menos uma batata. Vai comer pelo menos um arroz integral. Mas é muito caro, não é? Não, um pacote de arroz integral é o mesmo preço do arroz branco. Vai por mim. Vai por mim que eu tô te falando que é verdade. Bom, que mudanças na vida você vai fazer para cuidar aqui da máquina humana? Como é que você vai manter a máquina humana em dia? A gente ajuda você. Esse material foi escrito por médico, por mestre em saúde, pôs tudo aqui em 8 lições para você cuidar de você e começar o ano novo aí que vem pela frente, daqui a alguns dias, mas cheio de vida, cheio de energia para servir. 0 Operadora 12 21 27 31 21, máquina humana, para você cuidar da sua saúde, da sua vida, dos seus relacionamentos e servir melhor a Deus. Para que eu preciso ter saúde, Darleide? Para servir a Deus, para cuidar dos seus filhos, do seu marido, da sua casa, para cuidar de você. Não é cuidar da vida alheia, é da sua. Boa. Tá aí, fica a dica para todos nós, hein? Interação chegando na tela, vamos lá, a Dilcineia de Jandaia do Sul, Paraná. Boa tarde. Boa tarde, querida. Esse tema me pega em cheio, sofro muito com a insônia. Semana passada, quase enlouqueci por não conseguir dormir. Uau. Acho que a melatonina do sono nunca existiu em mim.
Já busquei ajuda, mas tá difícil. Puxa vida. Parece uma insônia crônica, né, doutor? Crônica. Pode ser, pode ser. Mas antes de mais nada, sempre a gente tem que lidar com a higiene do sono. Boa. Vocês já ouviram falar? Higiene do sono é uma preparação aí. Antes de entrar com qualquer medicamento, na parte médica, a gente tem que fazer a higiene do sono. Aquilo que a gente conversou, dispositivos, praticar exercício, o ambiente, né, que é só de dormir, ter aquele ambiente confortável, estabelecido, horários estabelecidos, né? E aí depois, se não tiver solução, a gente começa a fazer pesquisas sobre o que está afetando. Então, no caso da Dilcineia, né, se ela não fez ainda essa higiene do sono, comece o quanto antes para ter aí uma preparação, né? É muito bom ter o acompanhamento médico, né? Sempre ter um acompanhamento médico para de fato ter essa higiene, né? Uma higiene estabelecida e aí depois ver se, quem sabe, ela tem algum distúrbio. Ela está falando da melatonina, pode acontecer de ter um distúrbio que não está produzindo melatonina suficiente. Né? E agora a gente está tendo melatonina aqui no Brasil, que já foi aprovada aí foi aprovada agora Pelo Ministério da Saúde. Pelo Ministério da Saúde. Então agora a gente já pode até suplementar a melatonina, tem mecanismos diferentes de medicamentos que vão ajudar também a dormir melhor. Então assim, começa pela higiene do sono. Porque é um sofrimento, né, doutora? Assim, eu quase totalmente. enlouqueci. É uma agonia de querer dormir, o corpo pedir para dormir, mas o cérebro não está dando conta de produzir o que precisa produzir para dormir. Segue essas dicas, muito possivelmente você já estudou bastante sobre, mas dá uma atenção especial a essa rotina de sono, essa higiene do sono e procurar um médico especialista também e ver a rotina se está em dia. Exercício físico faz, se expõe ao sol, se expõe à luz logo cedinho pela manhã, alimentação, qual é a última hora da sua refeição, põe tudo isso em ordem para você dizer, não, tá tudo checklist aqui, tá tudo ok, mas... E aí você vai ter um melhor caminho dessa pesquisa, né, doutor? Exato, começa aí, depois a gente, quem sabe, vai para outros passos. Mas é importante começar nessa higiene do sono, porque é o pilar de tudo. Se não tiver higiene, o resto não funciona. Pode ter uma genética envolvida? Pode ter uma coisa mais grave? Pode sim. E aí até um problema que muitas vezes o próprio sono acaba causando outros distúrbios, né? Depressão, ansiedade, obesidade. Meu Deus. Então, é muito importante fazer esse acompanhamento para não deixar ter essas repercussões. Perfeito. Bom, próximo bloco a gente tem mais interações por aqui. Eu já deixo a pergunta aqui no ar que eu ia fazer no bloco anterior lá. E quando se dá o start do sono, mas chega por volta das 2h30, 3 horas da manhã, o sono vai embora. O que pode ser isso, será, hein? Na madrugada ali. Depois do intervalo, você sofre disso? Depois do intervalo a gente vai descobrir mais. E aí, que tal você começar o ano de 2025 já com um propósito? Todos os dias de manhã ter o seu momento com Deus. E a gente sabe que muitas vezes a jornada de fé, ela acaba se assemelhando a uma expedição arqueológica, né? Escavando aqui e ali, buscando, querendo buscar mais e mais coisas para a nossa vida. E nessa busca, sabe o que eu indico para você? 365 temas diferentes, que é esse material aqui escrito pelo Dr. Rodrigo Silva, que é a meditação com o tema, me ajuda aí, produção, Descobertas da Fé. É isso, Descobertas da Fé, que vai te ajudar a descobrir, através da Bíblia, muitas e muitas histórias de pessoas que viveram, né? Pessoas que viveram no passado, histórias como você vive hoje em dia, como elas venceram, como você também pode viver. Tá aqui, ó, o Dr. Rodrigo Silva, ele apresenta pra gente nesse material 365 aspectos bíblicos em tons fascinantes. Então, peça a sua agora, entrando em contato com a CPB, que é a Casa Publicadora Brasileira. Os materiais que a gente envia por aqui são todos eles gratuitos, mas essa daqui você vai pagar um precinho bem camarada, precinho legal para você ter essa meditação em casa, que é da Casa Publicadora Brasileira, viu? Pode ser pelo site cpb.com.br ou pelo site 0800 973, ou melhor, 979
0606, tá bom? Entre em contato 0800 ou pelo site da cpb.com.br. Dr. Rodrigo Silva, Redescobertas da Fé, devocional diário 365 para você já começar o ano. Agora a tentação, o que é? É você comprar antes e deixar para ler só a partir do dia 1º de janeiro. Eu tô com a minha lá em casa. Sabia, Larguei? Maravilhosa. Eu tô com a minha lá em casa. Já fiquei tentado abrir para ler, mas a Helene, não, só no começo, só na virada do ano aí. Segura, Segura. Não descasca a bala agora. Amores, ó, interação aqui. Blene diz, boa tarde. Boa tarde. Meu bebê tem 4 meses, eu estou acabada. Ele acorda a noite inteira e as sonecas se tornaram curtas. Sei que falam do pico do desenvolvimento, mas o que eu faço? Eu amo meu bebê profundamente. Só preciso de energia no dia seguinte. Ele briga com sono, só dorme após chorar muito e não durmo bem desde a gravidez. O que posso fazer para não ficar tão prejudicada, doutor? Olha o bebezinho, que lindo, né? Fofuxo, mas não dorme. Um menino fica bonito e mamãe fica feia. Pode. Essa fase é difícil para as mamães, né? Muito difícil. A gente tem algumas técnicas, a gente tinha até conversado da questão do barulho, né? O ruído cinza, ruído branco, que ajuda. Temos outras técnicas que também podem ajudar. A gente pode fazer um charutinho, né? Porque aquela questão, né, do útero. O útero é um ambiente bem aconchegante, que a criança fica ali bem aconchegadazinha, bem espremidinha. Então pode fazer um charutinho, pega 2 toalhas ou até 2 cobertores, faz um charutozinho enrolado e coloca ele naquele ambiente. Vai ajudar a cair no sono. Essa é uma das estratégias. A gente pode fazer também um charutinho que enrola, né? Enrola o bebê, faz como se fosse ele ficar envolto com o lençol. É verdade, te vê isso. Ele fica parecendo um casulinho, Isso. Ele parece um charutinho. Exatamente, Todo a gente faz isso. Meio apertadinho, né, doutor? A gente faz isso na UTI neonatal, isso é o nosso dia a dia, né? A gente pega, na hora que eu pego o recém-nascido, eu já faço o charutinho, ele dorme ali naquele momento. Claro que é mais fácil, acabou de nascer, ele já tá com soninho, já vai dormir, né? Então a gente enrola ele ali, faz o charutinho. Eu tenho esse costume sempre de fazer. Por que o charutinho funciona? É porque ele não fica se debatendo? É porque ele fica acolhidinho? O que é? Ele se sente como se estivesse no útero. Ah, ok. Então ele se sente no mesmo ambiente. Existe uma teoria, né, que foi agora levantada, que é aquilo que a gente tinha falado, tá? Exterogestação. O bebê até os 3 meses ele sente como se ele fosse ainda parte da mãe. Né? Então, aquela questão de o bebê querer mamar, isso é um estudo que saiu agora, tá? O bebê querer mamar, ele querer chorar toda hora, para ele até os 3 meses, ele sente que a mamada, ele mesmo que provê, porque é parte dele. Então, ele pensa que ainda está no útero. Então, se a gente prover um ambiente parecido com o útero, quentinho, apertadinho, aconchegante, com um barulhinho do útero, ele vai se sentir em casa. Por isso que a gente diz, até a psicanálise aborda dessa maneira, que assim, é como se o seio da mãe fosse extensão dele, a mãe é a extensão dele, não é um ente diferente, né? Exatamente. E isso então tem sido comprovado. Está sendo agora estudado e está sendo comprovado por essas teorias aí. Então, fazer um ambiente mais aconchegante, como se fosse o útero, né? Pode embalar ele um pouquinho, mas não cria esse ritmo não, né? Não cria esse hábito para o bebê não, de ficar sempre embalando. Você vai embalar por 10 minutos, depois coloca para ele cair no sono sozinho ali no leitozinho dele, tá? No berço, no espaço que seja, deixar ele cair no sono, porque vai ser bom à noite, porque se ele despertar, ele mesmo vai conseguir voltar a dormir. Não vai criar aquele hábito de ficar ninando. O ninar é só para criar o ambiente para o sono inicial, depois coloca no berço e ele cai no sono. Então, o doutor deu 2 dicas, né? De criar, como é que você chamou? Não é o charutinho antes? É o charutinho e fazer aquele charutinho dobradinho, assim, com uma mantinha, um lençolzinho, para ele ficar abarcadinho
por esse bercinho de lençol ali, imagina? Aham. Desenhando meio que o corpinho dele, às vezes põe entre as pernas, Sim, né, do bebezinho, aham. para ele ficar assim meio que montadinho. Ou você pode fazer o charutinho ele todo envolto num lençolzinho, numa mantinha assim, para ele ficar bem aconchegadinho, pode ajudar para você E ele fica dormir melhor. bonitinho. E pede ajuda, não tem uma cunhada Exato. cristã, não tem um servo de Deus, não tem uma alma abençoada que possa ficar com esse bebê enquanto você dorme, que essa mãe tá acabada. Cadê o povo dessa casa? Cadê o homem dessa Ajuda casa? essa Pelo mãe. amor de Deus. É. Tem uma vizinha. Tem um outra- povo que diz, esses meninos choram a noite toda. Claro, chora, vai lá ajudar a mãe. É. Tem outra coisa que eu costumo falar para as mães seio não é chupeta, tá? Então não criar o hábito de fazer com que ele durma no seio, tá? Porque tem mães que acabam criando esse hábito. Ah, ele dorme muito bem no seio. E aí, às vezes até tá dando mamar pro bebê, ele cai no sono. O que eu costumo falar para as mães? Tira a roupinha dele, na hora que ele tá mamando é o momento de mamar, não é de dormir. Tira a roupinha, deixa ele mais desconfortável. Para não criar o hábito, porque lá na frente o bebê vai ficar dormindo, só vai conseguir dormir. A gente cria hábitos, né? O bebê é a mesma coisa. A gente cria o hábito dele só dormir no peito. E aí é um problema para a coitada da mãe, né? Ela já não consegue dormir, ainda tem que ficar quando ele tá dormindo e se tira do peito, coitadinho, Deixar acorda. desconfortável. Esse é Exatamente. o lance quando tá mamando. É. Idosinha, né? Vai ter que ser. Vamos lá, mais uma. Ana Cássia de Manaus. Olá, boa tarde. Boa Boa. tarde, Ana. Tenho uma dúvida. Meu marido é militar e trabalha à noite. Como ele poderia recuperar esse sono perdido no dia seguinte? Amo entre família. Tá aí, ó, Obrigada, meu o amor. esposo da Ana Cássia e outros, né? Mas e outros? Ela está fazendo essa Segurança. pergunta para um médico intensivista que certamente fica algumas horas, algumas boas noites. Eu- Como é que faz para se recuperar, doutor? Exatamente, eu tô nesse dilema nesse momento. Nesse pique, né? Fez plantão essa noite. Fiz plantão, tive que fazer, foi uma... Acontece, né? Sim. Então, são ossos do ofício, né? A gente não pode dessa negligenciar, não missão. pode fugir. Alguém precisa estar acordado para salvar. Precisa estar acordado. E foi uma noite atípica, então a gente fica acordado. O que a gente pode fazer para recompensar esse tempo perdido? Criar aquele ambiente mais escuro, né? É aquela coisa que a gente tinha conversado. Simular que o ambiente é como se fosse noite, colocar cortinas blackout para tentar ajudar um pouquinho. E quando ele estiver acordado, tá em ambientes mais claros. Temperatura também. A todo temperatura, o ambiente, a roupa, isso aí vai ajudar o corpo dele. Não vai ser a mesma coisa. Infelizmente, a melatonina que é produzida à noite não é a mesma melatonina que é produzida pelo dia. A gente vai perder melatonina aí. A gente vai perder produção de colágeno. Então, aquela história de quem fica acordado à noite fica mais velho, mais rápido, é verdade. Infelizmente, vai ter repercussões. Mas o que a gente pode minimizar é fazer um ambiente ali mais controlado. A luz, tentar fazer um silêncio, né? Deixar um ambiente mais silencioso, não ter exposição a telas antes, aquela coisa que a gente tinha conversado. Como ele, você e outros, né, precisam trabalhar à noite. Muito bem. Vai dormir durante o dia. Exato. Você está falando de criar esse ambiente, ter esse cuidado Durante o para o dia. Exatamente. A qualidade desse sono, apesar de todo o cuidado, não é a mesma da noite. Não é a mesma. Mas é o que temos para o momento. Exatamente. A gente tem, a melatonina, ela tem o seu pico até 8 horas da noite, né? E aí, quando chega à meia-noite, a gente consegue descansar. Mais uma vez, tem teorias que dizem que o sono antes da meia-noite, ele equivale a 2 horas. E depois da meia-noite, ele equivale a só 1 hora. Então, muitas vezes, a gente perde horas de sono porque a gente dorme depois da meia-noite. Então, só em dormir depois da meia-noite, a gente já perdeu aí aquela melatonina tão preciosa, a gente perdeu a produção de outros hormônios, né? Dopamina, a renovação da adenosina, não vai ser a mesma coisa. Mas a gente pode tentar simular esse ambiente. E aqui eu já emendo aquela pergunta que eu tinha feito anteriormente, né? Que às vezes a gente tem aquele start do sono, legal, tô com sono, vou dormir. E de repente acorda no meio da madrugada e isso acaba se tornando uma rotina de acordar como se já fosse 8 da manhã, 7 da manhã, enfim, e aí ficar acordadão. Por que isso acontece às vezes, doutor? Isso aí já é um distúrbio de manutenção, né? A gente tem distúrbios de início do sono e de manutenção. Nesse caso, é um distúrbio de manutenção. Esses distúrbios de manutenção geralmente estão associados a quadros de estresse. Então, quando a gente tem estresse extremos,
A gente consegue entrar no período de sono e aí depois acaba tendo picos aí e muitas vezes acorda por causa de, né, mecanismos do corpo que acabam sendo ativados. Então a gente acaba acordando e não conseguindo manter. O que a gente geralmente fala? Higiene do sono mais uma vez, tentar fazer exercícios mais cedo, né? Tentar tomar um banho aí mais quentinho no período mais da noite e tentar tirar os períodos de exposição a telas, estresse, tentar se desligar um pouquinho desses momentos para fazer com que o corpo funcione um pouco melhor. Nem sempre é possível. Mas assim, eu acho que é aí que tá o calcanhar de Aquiles, assim, eu quero dormir, mas eu quero assistir TV, eu quero assistir jornal, quero ver o futebol, quero isso, quero aquilo. Não dá para ter tudo nessa vida, minha gente. Ou você dorme ou você desliga essa televisão, esse smartphone. Bom, mas eu preciso dizer rapidinho que a Genilza Ribeiro disse que estava esperando o melhor programa da tarde, é o nosso, e a Ângela Maria dizendo, meu sobrinho, não é a Ângela... Elisângela Ribeiro, que é sua tia. É minha tia. Minha tia. Aline Godoy, de Viamão, Rio Grande do Sul, diz, minha bebê tem 5 meses. Desde o primeiro mês, dorme a noite toda. Ô, mãe felizarda. Bom. Só acorda pra mamar. E às vezes não mama de madrugada. Ninguém ensinou, acho fascinante. Mas, durante o dia, só sonecas curtas. Sou mãe de primeira viagem e me disseram que eu ia sofrer com o soninho dela. Mas, por enquanto, estou achando interessante. Ah, não liga pro povo, não. Simbora com a tua neném. Tá bem, coisa linda. Todo mundo quer dar pitaco. Vamos embora. A gente tem que respeitar A gente tem que respeitar o tempo do bebê. Isso aí, confia no seu instinto. O instinto de mãe é muito bom, né? Tem sempre pessoas que vão falar alguma coisa, vão ter seus pitacos, mas veja como que tá o bebê. Se ele não tá tendo sinais de sono durante o dia, né? Se ele não tá tendo sinais que também tá dormindo muito. A mãe tá ótima, doutor. Então confia no seu instinto. Paz, minha gente. Isso aí. Não é? Claro. Doutor, é uma alegria recebê-lo aqui, doutor Matheus GBF. Outro dia eu pergunto pra ele do que é. Esse GBF deve ser o sobrenome. Isso. Obrigada, Deus o abençoe muitíssimo. Obrigado, só tenho a agradecer a vocês pelo convite. Agradeço a Lu, que sempre me convida. Faz contato. Meus pais por estarem aqui presentes. Obrigada. Meus amores aí de casa, muito obrigada pelo carinho. Sobraram muitas perguntas, desculpa, mas fizemos muitas perguntas que foram respondendo às suas. É muito bom ter a sua interação e a gente se encontra por aqui amanhã, porque a semana só tá começando, minha gente. Dorme bem, hein? Hoje, hein? Se liga. Quer ficar bonito? Quer ficar bonita? Bora dormir então, hein? Vou pegar essa dica, saindo daqui, já vou deitar, vou dormir, pronto. Valeu, gente. Beijo no coração. A gente se encontra amanhã, se Deus quiser. Vida e Saúde coladinho com a gente. O que tem amanhã? O que tem? Amanhã, o que tem amanhã? Sei. Transtorno do quê? Processamento auditivo. Ai, minha gente, amanhã a gente conta tudo pra vocês. Beijo, até mais. Dorme que tem boa memória.